Fala galera, vamos dar sequência à resolução da prova do último concurso para perito criminal em Goiás, prova de 2015 realizada pela Funiversa. Estamos fazendo as questões de criminalística, importante disciplina nessa prova, e vamos para a próxima questão. É uma questão bastante conceitual ali da parte teórica da criminalística, que diz que a criminalística, como uma disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos relacionados ao crime ou à identidade do criminoso. Isso é o próprio conceito de criminalística. Esse é o conceito de livro de criminalística. Disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos, ou seja, aqueles que estão além do corpo, no corpo e suas adjacências, relacionados ao crime ou à identidade do criminoso, está diretamente relacionado à preservação do local do crime. Considerando a afirmação, assinale a correta. Letra A. O principal objetivo da preservação de um local de crime é evitar o maior número de alterações possíveis, não movendo ou retirando objetos, bem como não adicionando elementos que não estavam presentes originalmente no local. Até aí, tudo correto. A inobservância dos procedimentos adequados de preservação invalida obrigatoriamente o local examinado como prova material a ser utilizada pelo Poder Judiciário. Você que tem certa experiência de concurso, seu professor de outras disciplinas já deve ter falado a respeito dessas palavrinhas, né? Que a palavra-chave aqui qual é? É o obrigatoriamente, né? Exclusivamente, unicamente, sempre, né? É esse obrigatoriamente mesmo que torna essa questão errada. Porque a falta de preservação de local de crime, ela não invalida obrigatoriamente aquela perícia como prova material. Pode invalidar? Pode, mas pode ser que não invalide. Pode ser que se aproveite algo ainda daquela perícia. Inclusive, lembrando que o artigo 169 do Código de Processo Penal, ele fala que quando o perito observar que houve alteração do local, ele não deve deixar de fazer a perícia. Ele deve fazer a perícia e registrar no seu laudo as consequências dessas alterações, as implicações dessas alterações, certo? Então, o que torna essa questão errada é esse termo obrigatoriamente, porque o fato de ter alteração no local não necessariamente significa que aquela perícia vai ser invalidada no todo, certo? Letra B. O objeto de estudo da criminalística são os vestígios materiais encontrados na cena do crime, cabendo ao perito criminal demonstrar técnica e materialmente a existência do fato delituoso, reconstruir o local, a cena do fato em apuração e identificar a vítima. Até aí, tudo beleza. Não cabendo a ele a identificação de autores e coautores, mesmo que seja possível. Então, obviamente, você já viu que essa questão está errada, né? Sempre que possível, e é inclusive um dos principais objetivos da perícia criminal, é identificar os autores e coautores, todos que participaram desse crime, buscando esses elementos materiais que possam levar a essa autoria. Então, se o perito deixar de fazer isso, inclusive ele está até prevaricando, né? Isso é a obrigação do perito buscar sempre esses elementos. Então, obviamente, cabe à perícia buscar elementos de autoria e a questão está errada em virtude disso. Letra C. Várias são as causas responsáveis pelas alterações das características dos vestígios, que pode ocorrer na forma de contaminações, mudanças químicas, alterações de formas, remoções de partes ou adições de características estranhas. Essas causas podem ser divididas em naturais, acidentais e propositais, 100% certo. Ele falou aqui de todas as formas que podem ser alterado um local de crime. E para evitar que isso ocorra, existem as chamadas medidas de isolamento e preservação. Ocorreu o crime, isola-se o local, afasta-se os curiosos. Para quê? Para que a cena não seja alterada, para que não haja contaminação, para que não se adicione substâncias estranhas àquela cena de crime, nem se remova elementos importantes daquela cena de crime. E, por sua vez, essas alterações podem acontecer de forma natural, de forma acidental ou de forma proposital. Certinho? Então, essa é a questão correta, é a que você marcaria, que o aluno do Galeno vai marcar na hora da prova. Letra D. A autoridade policial, ao tomar conhecimento de uma infração penal, deve tomar medidas no sentido de preservar o corpo de delito, acionando de imediato a equipe de perícia externa para esse objetivo. Então, a questão está dizendo que as medidas de preservação de local de crime são objetivo da perícia criminal. Não tem nem como ser assim, porque nós, peritos criminais, nós somos os últimos a chegar na cena do crime.
Primeiro a chegar, via de regra, é a polícia militar, é corpo de bombeiro, em seguida aciona-se a polícia civil e a última equipe a chegar é a equipe da polícia técnico-científica, é a equipe dos peritos criminais. Inclusive, o artigo 169, lá do Código de Processo Penal, ele fala que, ao tomar conhecimento da infração penal, a autoridade deverá deslocar-se imediatamente até o local e tomar as providências quanto ao isolamento. Então, isso é atribuição da autoridade policial, certinho? Não é atribuição da equipe de perícia externa, esse é o erro da questão. E letra E, o vestígio é definido no Código de Processo Penal brasileiro como uma circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência outras características, ou outras circunstâncias, perdão. Isso aqui é uma questãozinha de Código de Processo Penal. No seu edital, lá no seu conteúdo programático do edital, tem uma partezinha do Código de Processo Penal dentro do conteúdo de criminalística, como tem o próprio Código de Processo Penal como uma das disciplinas que fazem parte ali desse conteúdo programático. E o erro aqui, se você analisar com bastante atenção, é que ele fala que o vestígio é definido como circunstância conhecida e provada, parará e parará e parará. Isso aqui, na verdade, é a definição de indício. Esse é o erro, né? Então, a gente tem vestígio, tem a evidência e tem o indício. Essa definição aqui da questão é a definição de indício. Vestígio, na verdade, é tudo que é encontrado na cena do crime, são todos os sinais encontrados na cena do crime que podem ter relação com o fato. Inclusive, observem bem, podem ter relação. Pode ser que você chegue na cena do crime e você imagine que aquela bituca de cigarro é do autor do crime, mas enquanto você está processando o local, está trabalhando, você vê um curioso que está fumando e está descartando um cigarro ali na cena do crime. Então você, esse vestígio aqui ele não tem relação com o crime. Isso aqui é o que a gente chama de, na verdade, de vestígio ilusório, produzido de forma acidental. Então essa é a definição de vestígio, é tudo que é o material bruto coletado na cena do crime que vai ser analisado. Analisou, tem relação com o fato, ele passa a ser chamado de evidência. Evidência é aquele vestígio que foi coletado, foi examinado e você tem a certeza de que ele tem relação com o fato. E, por fim, a definiçãozinha da letra E, que é a definição de indício lá do Código de Processo Penal brasileiro. Ou seja, letra correta é a letra C, que fala das formas de alteração de um local de crime. São as medidas e que se correlaciona com as medidas de isolamento e preservação. Mais uma questãozinha respondida, sigam seus estudos e vem para o Galeno estudar, que aqui é o melhor preparatório para a sua carreira de perito criminal.